Marte. O nome ecoa em nossa cultura como sinônimo de futuro. É o foco da NASA, o objetivo final da SpaceX, o nosso plano B coletivo. Por décadas, fomos alimentados com a ideia de que o planeta vermelho é o nosso destino inevitável, o próximo passo lógico na jornada da humanidade para se tornar uma espécie multiplanetária. Ele está perto, ele tem água congelada e ele domina a nossa imaginação. Mas e se essa obsessão por Marte estiver nos cegando? E se o nosso vizinho vermelho não for o paraíso que esperamos, mas sim uma armadilha mortal, cheia de perigos que estamos subestimando perigosamente? E se a nossa verdadeira esperança de uma segunda casa estiver muito mais longe, em um mundo bizarro e congelado, que, por razões que desafiam a intuição, é um lugar muito mais seguro e promissor? Esqueça os desertos de poeira vermelha. Imagine um mundo com uma atmosfera densa que nos protege da radiação cósmica como um escudo perfeito. Um lugar com uma pressão de ar tão parecida com a da Terra que não precisaríamos de trajes espaciais pressurizados para sobreviver. Um mundo com rios e lagos, não de água, mas de combustível de foguete, e onde a gravidade é tão baixa e o ar tão denso que um ser humano poderia voar apenas com asas presas aos braços. Hoje, no Diário Interestelar, vamos desafiar o consenso. Vamos comparar, fato a fato, os perigos de Marte com as vantagens surpreendentes de Titã, a maior lua de Saturno. Prepare-se para entender a lógica bizarra de por que o mundo mais alienígena do nosso sistema solar pode ser um lar mais fácil e sustentável do que nosso vizinho. Esta é a verdade que ninguém discute. O primeiro e maior obstáculo de Marte, que muitas vezes é minimizado, é a sua atmosfera. Ela é perigosamente fina, com menos de 1% da densidade da terrestre. Isso cria duas sentenças de morte para qualquer colono. A primeira é a radiação. Sem um escudo atmosférico denso e sem um campo magnético global, a superfície de Marte é constantemente bombardeada por raios cósmicos galácticos e partículas solares. Viver em Marte seria viver escondido, em bunkers subterrâneos, para evitar uma morte lenta por envenenamento radioativo. A segunda sentença é a pressão. A atmosfera rarefeita de Marte é quase um vácuo. Para um ser humano, isso significa que sair para o exterior sem um traje espacial totalmente pressurizado, pesado e complexo, é impossível. Um simples rasgo em uma luva não seria um pequeno problema. Seria uma descompressão explosiva. A exploração de Marte seria lenta, cara e a um passo constante do desastre. Agora, vamos para Titã. À primeira vista, um mundo a 180 graus Celsius parece muito pior. Mas sua atmosfera é seu superpoder, a solução para os dois maiores problemas de Marte. Ela é 1,5 vezes mais densa que a da Terra, composta principalmente de nitrogênio e rica em uma névoa de compostos orgânicos. Este é o escudo de proteção mais eficaz de todo o sistema solar exterior. Essa atmosfera densa bloqueia a radiação cósmica de forma tão eficiente que a superfície de Titã é, na verdade, mais segura que a órbita baixa da Terra. Mas a verdadeira virada de jogo é a pressão. Com uma pressão de ar tão parecida com a nossa, um colono em Titã não precisaria de um traje pressurizado. Ele poderia trabalhar do lado de fora usando o que é, essencialmente, um traje de inverno extremamente avançado e uma máscara de oxigênio. A complexidade e o perigo das operações diárias seriam drasticamente reduzidos. Portanto, na primeira e mais importante batalha pela sobrevivência, a proteção contra o próprio espaço, o resultado é claro. Marte nos oferece um campo de extermínio radioativo que exige uma vida de confinamento. Titã nos oferece um escudo protetor que permite a liberdade de movimento. Apenas por este fator, a balança da colonização a longo prazo começa a pender, de forma surpreendente, para a Lua de Saturno. Para uma colônia sobreviver e crescer, ela precisa usar os recursos locais para construir,
gerar energia e se sustentar. Neste quesito, Marte parece ter uma vantagem inicial. O planeta vermelho tem água, e muita, na forma de gelo em seus polos e sob a superfície. Mas a realidade é que o solo marciano é um grande problema. Ele é quimicamente tóxico, saturado com sais de perclorato, que são venenosos para humanos e podem tornar o cultivo de plantas terrestres um desafio agronômico gigantesco. Além disso, a produção de combustível de foguete em Marte, essencial para o retorno à Terra ou para futuras viagens, seria um processo industrial complexo e caro. Seria preciso extrair dióxido de carbono da sua atmosfera fina e combiná-lo com o hidrogênio trazido da Terra, um processo que exige enormes quantidades de energia em um planeta onde a energia solar já é mais fraca. Marte te dá os ingredientes básicos, mas te força a trabalhar duro e em um ambiente tóxico por eles. Titã, por outro lado, é um dos lugares mais ricos em recursos de todo o sistema solar. Sua paisagem, embora bizarra, é um oásis químico. Os rios, lagos e mares que cobrem sua superfície não são de água, mas de metano e etano líquidos. Para uma colônia, isso não é um problema, é a solução. Metano é o combustível primário dos foguetes Starship da SpaceX. Em Titã, o combustível para foguetes literalmente chove do céu. A matéria-prima para a construção também é abundante. As rochas na superfície de Titã são, na verdade, gelo de água, tão duro quanto o granito nas temperaturas criogênicas, que pode ser extraído para obter água potável ou usado como material de construção. O solo é rico em compostos orgânicos, a base para a criação de plásticos. E a atmosfera é 98% nitrogênio, o principal componente do ar que respiramos e essencial para fertilizantes. Portanto, na batalha pelos recursos, o resultado é novamente surpreendente. Marte nos oferece um deserto tóxico, onde a água precisa ser minerada e o combustível, fabricado com dificuldade. Titã nos oferece um mundo onde o combustível flui em rios, a água é a rocha sob seus pés, e a atmosfera fornece o principal ingrediente para o ar. Para uma civilização que precisa construir tudo do zero, Titã não é um deserto, é um gigantesco depósito de matéria-prima. Mas uma colônia não é apenas sobre sobreviver, é sobreviver. E é aqui que a comparação entre Marte e Titã se torna verdadeiramente bizarra. Em Marte, a vida seria uma existência de confinamento. A radiação constante e a atmosfera rarefeita forçariam os colonos a passar 99% do seu tempo dentro de habitats pressurizados ou em bunkers subterrâneos. Sair para o exterior seria uma expedição perigosa, lenta e restrita a veículos blindados ou a caminhadas curtas com trajes pesados. A exploração de Marte seria como explorar o fundo do oceano, uma aventura para poucos especialistas, não uma vida para uma comunidade. Agora, esqueça tudo isso e imagine a vida em Titã. Já estabelecemos que, graças à sua atmosfera densa e protetora, um humano poderia andar na superfície sem um traje pressurizado. Mas a verdadeira magia acontece quando combinamos essa atmosfera com a baixa gravidade de Titã, que é apenas 14% da terrestre, ainda menor que a da nossa Lua. Essa combinação, baixa gravidade e ar denso, cria um ambiente único em todo o sistema solar. Ela torna o voo humano uma possibilidade real. Um colono em Titã poderia, literalmente, prender um par de asas simples aos seus braços e, com um pouco de esforço, levantar voo e planar pelos céus alaranjados. A exploração de Titã não seria feita com rovers pesados, mas voando como um pássaro sobre rios de metano e dunas de areia orgânica. É um conceito que parece saído da ficção científica, mas que é baseado em física pura. Enquanto Marte nos prende ao chão e nos força a nos esconder debaixo dele, Titã nos convida a explorar seus céus. A qualidade de vida,
A liberdade psicológica de poder sair ao ar livre e a capacidade de se locomover de uma forma tão natural e intuitiva são vantagens que Marte jamais poderá oferecer. Portanto, na batalha pela qualidade de vida, o resultado é o mais contra-intuitivo de todos. Marte, o planeta que mais se parece com a Terra em alguns aspectos, nos oferece uma vida de prisioneiros. Titã, o mundo mais alienígena e estranho que podemos imaginar, nos oferece a liberdade de voar. Mas antes de fazermos as malas para os céus de Titã, precisamos encarar os dois elefantes gigantes na sala: o frio e a distância. As temperaturas de 180 graus Celsius na superfície são um desafio de engenharia colossal. A vida lá dependeria inteiramente de fontes de energia robustas, provavelmente nucleares, já que a luz do Sol é quase 100 vezes mais fraca do que na Terra. E, claro, a jornada até o sistema de Saturno não leva os 6 a 9 meses de uma viagem a Marte. Com a tecnologia atual, estamos falando de uma viagem de 7 a 10 anos apenas para chegar. Seria um compromisso de uma década, isolado no espaço profundo, antes mesmo do primeiro colono pisar em solo titânico. E é aqui que a verdade que ninguém discute se revela. A colonização a longo prazo não é sobre o que é mais fácil de chegar, mas sim sobre o que é mais fácil de ficar. Marte é o destino mais rápido. É o nosso primeiro passo lógico, o nosso campo de treinamento no quintal ao lado. Mas seus problemas, a radiação mortal, a falta de pressão, o solo tóxico, são fundamentais daquele mundo. Em Marte, a humanidade estará sempre em guerra contra o planeta, lutando para sobreviver. Titã é um destino incrivelmente mais difícil de alcançar. Mas, uma vez lá, seus maiores problemas são, em grande parte, de engenharia, gerar calor, e não de física fundamental, criar um escudo contra o cosmos. A própria Lua nos oferece a proteção e os recursos abundantes para construir uma civilização verdadeiramente autossustentável, e não apenas um posto avançado em um bunker. A escolha entre Marte e Titã, portanto, é a escolha entre dois futuros. Marte representa a sobrevivência, a nossa teimosia em viver em um lugar que ativamente tenta nos matar. Titã representa a adaptação, a nossa capacidade de encontrar potencial no ambiente mais inesperado. Talvez a lição mais importante não seja sobre qual mundo é melhor, mas sim sobre a necessidade de olharmos além do óbvio. Nosso futuro pode não estar no deserto vermelho, que nos é familiar, mas sim sob os céus alaranjados de um mundo que mal começamos a compreender.